Que Deus abençoe as professoras, a aula que elas vão receber nessa hora. Eles podem ir, nós nos chamamos aqui na frente para não gerar muita aglomeração. Deus abençoe as nossas crianças. Amém, amém, graças a Deus. Domingo passado eu comecei a ministrar no Evangelho de João. Falei que o Evangelho de João é o livro mais profundo e mais importante, no sentido de que ele contém tudo o que a gente precisa saber sobre Deus, sobre salvação. No final de João, no capítulo 20, verso 31, diz: esse livro foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito desse livro. Então, semana passada nós falamos do prólogo do verso 1 até o 18, e eu chamei o tema de tudo o que você precisa saber sobre Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre o que a gente precisa saber sobre transformação. Transformação. João capítulo 1, verso 19 até o verso 34, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém. Amém. Para a gente entender bem esse texto, nós precisamos entender um pouco da esperança messiânica de Israel. Israel esperava o Messias, o Cristo. Cristo não é sobrenome, Cristo é um título, é um ungido de Deus. O Messias é o Salvador. E eles esperavam o Messias no estilo do rei Davi, o filho de Davi, um Messias guerreiro, um Messias que viria com exército para expulsar os romanos que oprimiam há anos o povo de Israel, e viria para colocar Israel como a nação mais poderosa da terra, governar todas as outras nações do mundo. Eles acreditavam que o Messias viria para isso. E uma das figuras que estava no Antigo Testamento que eles usavam bastante era o leão da tribo de Judá. Já vi como o leão da tribo de Judá para despedaçar os nossos inimigos. E agora, quando ele surge, aí João Batista, que é o profeta que faz a transição, que é aquele que veio preparar essa transição da antiga para a nova aliança, que veio preparar agora para Jesus.
E João Batista tem esse papel em todos os evangelhos, ele aponta, ele prepara, ele anuncia, ele indica, porque João Batista é da família sacerdotal, seu pai era sacerdote, Zacarias era sacerdote, alguns dizem que o João Batista deveria ser o sacerdote lá no lugar de Anás, que era o sumo sacerdote, mas como Deus tinha sido expulso do templo de Jerusalém, Deus foi para o deserto. E o sumo sacerdote de Deus agora é João Batista, por caráter, por direito, por princípio, por integridade. E o sumo sacerdote na Páscoa, era a função dele, escolher o cordeiro para o sacrifício. E o sumo sacerdote de Deus aqui é João, que Deus não está mais no templo, ele está no deserto. A voz que está no deserto é a voz de Deus. A voz de Deus, Deus está pregando no deserto, aquele povo virou um deserto. Eles não ouvem mais, então João Batista está lá. E na função sacerdotal ele vai apontar o Cordeiro de Deus. E aí o que eu quero ministrar nessa noite aqui é isso. Duas verdades fundamentais. Transformação. Esse texto aqui fala duas verdades fundamentais, 2 versículos que você deve guardar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 29, João 34. E aquele que batiza com o Espírito Santo. Duas verdades aí. O Cordeiro e o que batiza com o Espírito Santo. João Batista, como sumo sacerdote, na Páscoa, o sumo sacerdote escolhia um cordeiro para o sacrifício. Agora, o que significa cordeiro? Quem não lê a Bíblia, quem não conhece a Bíblia, às vezes, o que significa isso? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando eles romperam a comunhão com Deus, quando o pecado entrou na boa criação, entrou no universo e gerou maldição, morte, quando eles pecaram e entraram a vergonha, a culpa, a separação, o medo vieram sobre os homens, quando o pecado entrou ali, ele teve consciência, nós estamos nus, e diz que eles pegaram folhas de figueira e se cobriram, tudo isso é simbólico, e diz que Deus preparou vestes para eles, provavelmente Deus matou um animal, um cordeiro, e com o couro e com a lã, Deus fez as vestes para Adão, para Eva, para que eles se cobrissem. O pecado mostra a nossa vergonha, a nossa culpa, a nossa separação, a nossa desconexão com Deus. Agora, Deus providencia as vestes, e um animal tem que ser sacrificado para nos cobrir. Gênesis capítulo 3. Depois em Gênesis, o patriarca da fé, Abraão, é chamado para sacrificar o seu filho Isaque, e ele está lá mesmo à porta de sacrificar Isaque, e o Senhor diz, não faça isso, já foi aceito, você já passou pelo teste e pela prova, e o Abraão falou para ele, Deus vai prover o sacrifício, meu filho, e ali ele olha e tem um cordeiro preso, e ele sacrifica o cordeiro, tudo isso é simbólico, porque quem se sacrifica não é o homem, é Deus. Aí depois vem a Páscoa, Deus vai tirar o povo da escravidão do faraó, do Egito, 400 anos de escravidão, na última praga definitiva, o golpe fatal do Senhor dos Exércitos, do Yahvé, o golpe fatal dele na idolatria do Egito, vem o anjo da morte, sobre todas as casas, mas uma casa, a casa que tiver o sangue de um cordeiro aspergido nos umbrais, a morte não entra. Então todo israelita vai matar um cordeirinho e passar o sangue no umbral, ali a morte não vai entrar, o juízo de Deus não vai chegar, ali o castigo não virá, porque eles estão protegidos, cobertos. A ira, o juízo de Deus não vem sobre eles, porque eles estão protegidos pelo sangue do animal. E daí ele passa e fere os primogênitos do Egito, e ele sai, e Deus institui a maior festa de Israel, a Páscoa. Todo ano eles celebravam a Páscoa, ano após ano era a festa principal, era a festa da libertação, a festa do início de uma nova nação, de um povo, era a festa inaugural de Israel, essa festa. E o cordeiro era central na festa. O cordeiro. Agora Jesus aparece, Jesus surge, e aí João, o sumo sacerdote de Deus no deserto, aponta e diz assim, olha esse aí, agora ele não é o leão, vai ser depois, vai agir depois, mas agora a manifestação dele, o símbolo, a representação dele, não é o leão,
Ele é como aquele grande capítulo, talvez o mais citado no Novo Testamento, Isaías 53. O profeta mais citado no Novo Testamento, Isaías, e o capítulo mais citado, 53. Como cordeiro mudo foi levado para o matadouro, perante os seus tosqueadores não abriu a boca. João Batista agora aponta para ele, e é singular, o cordeiro, que tira o pecado. Não é os pecados, que o pecado não é só ação, o pecado não é só motivação, o pecado é o estado, é a condição de vida sem Deus, é a desconexão, é a rebelião original do ser humano com Deus, que nos marca, que nos prende, que nos escraviza. O pecado singular. O pecado que entrou no mundo gerou desequilíbrio cósmico, a maldição na terra, em tudo que existe. O pecado que entrou nesse mundo aqui, nessa boa terra que Deus fez, nesse bom mundo que Deus criou, o pecado que entrou. Agora, o Cordeiro de Deus que tira não o pecado de Israel, não o pecado apenas que vai livrar os filhos de Israel, esse Cordeiro vai salvar inclusive os egípcios. Ele vai sacrificar inclusive pelos primogênitos de Faraó, porque agora esse Deus não é mais tribal, não é mais nacional, não é mais geográfico. Esse não é o Deus de um povo, de uma raça. Esse não é um Deus pequeno, apenas localizado. Aquilo tudo era símbolo, era sombra, aquilo tudo era sinais que apontavam para algo maior. E agora chegou o que é maior, agora chegou o que é glorioso, agora chegou o que é definitivo, agora chegou a luz plena. Agora você não precisa mais matar animal, cordeiro, derramar sangue, aspergir sangue, por quê? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase você tinha que meditar o resto da sua vida. O resto da sua vida. É singular, é único, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o que João está dizendo? O que aconteceu aqui? O Sinédrio de Jerusalém, João era um fenômeno. João Batista atraía multidões. E você sabe que Israel, desde o passado e até hoje, surgia vários Messias em Israel. Vários Messias. Dizem que até hoje em Jerusalém, pessoas quando chegam em Jerusalém surtam e acreditam que são o Messias. Eles têm um hospital psiquiátrico em Jerusalém só para tratar de pessoas que têm surtos messiânicos. No tempo de Jesus também apareciam muitos Messias, e a função do Sinédrio era verificar, analisar à luz das Escrituras, das profecias e estudar, ver se esse é o Messias. Então eles vão lá, chegam para João Batista: quem é você? Você é o Cristo? Fala: não sou. Você é Elias? Porque ele é Malaquias. No último capítulo do Antigo Testamento diz que antes do dia final do Senhor virá Elias. Você é Elias? Eu também não sou. Você é o profeta? Também não sou. Quem é você? Eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o que prepara o caminho, eu sou aquele que aponta o Salvador, e ele já está entre vós. E como um aluno que fazia tudo pelo seu mestre, a única coisa humilhante que o aluno não fazia era desamarrar as correias das sandálias do mestre. Isso era serviço de escravo. O aluno fazia tudo para o seu mestre, o discípulo fazia tudo pelo seu rabi, mas desamarrar as sandálias dos pés ele não fazia. Mas o João diz assim: esse daí eu não sou digno nem de fazer o trabalho de escravo. Nem de fazer o trabalho que só o escravo faz, eu não sou digno nem disso diante dele. Porque é ele que está aí, é ele que está vindo. E aí o que o João Batista está dizendo aqui para eles, o que essa frase está dizendo? Olha, vocês precisam mudar. A religião de vocês acabou toda a lógica da religião de vocês. A religião do Sinédrio, de Israel, dos fariseus, a religião baseada em sacrifícios. Todo dia o cara tinha que sacrificar, derramar sangue, expiar o pecado, a culpa. O cara tinha que fazer uma média com o sacerdote, levar um animalzinho, ficar levando sacrifício todo dia, toda semana, uma vez por mês, levando lá os sacrifícios. Para o quê? Para que a ira de Deus não viesse, para que o juiz de Deus não caísse, porque Deus podia me castigar, Deus podia me julgar, Deus podia punir. Eu cometi um pecado, Deus vai me castigar. A lógica da retribuição. Toda a religião do Antigo Testamento e toda a religião humana é baseada nisso: aplacar a ira de Deus, desviar a ira de Deus, proteger a minha vida. Eu preciso fazer uma média com Deus.
Eu preciso de alguma maneira pagar os meus sacrifícios para Deus, barganhar, mediar, eu preciso fazer isso, e toda a lógica é essa, eu preciso de sacrifício e eu preciso de sacerdote, porque o sacerdote é aquele que me representa perante Deus e representa Deus perante mim, eu preciso dos dois, e todo o sistema religioso de Israel é baseado no sacerdócio e no sacrifício. Agora João Batista diz para eles assim: olha, a religião de vocês caducou. Agora, quando o Messias for para aquela cruz do Calvário, tudo vai mudar. O mundo é dividido em antes da cruz e depois da cruz. Quando ele foi imolado, quando o cordeiro for sacrificado, e agora não é Deus que faz o sacrifício, é Deus que dá o sacrifício. É Deus que é sacrificado. É Deus que se entrega. É esse Deus que vai levar a sua própria ira, a sua própria justiça, o seu próprio castigo. É Deus julgando Deus, é Deus castigando Deus, é Deus desviando a ira dele de nós sobre ele mesmo, porque nós não podemos levar aqueles animaizinhos, coitados, eram apenas substitutos simbólicos, para mostrar para nós a santidade, a justiça, o caráter de Deus, que o pecado não pode ficar impune, que a nossa desobediência não pode ficar impune, que Deus não é um ser amorfo, mas Deus é um Deus santo. Então tudo aquilo era preparação, mas a religião baseada na barganha, na troca, a religião baseada em sacrifícios, ele diz: olha, agora, sacerdote, sinédrio, preste atenção, essa religião de vocês vai caducar, vocês vão tudo perder o emprego, e você não vai servir para mais nada, porque agora chegou o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, chegou o sacrifício, agora chegou o sacrifício definitivo, santo, o Cordeiro imaculado, puro, que foi imolado antes da fundação do mundo, porque antes do mundo existir, o sacrifício de Deus criou o universo. Isso extrapola o nosso entendimento, porque o sacrifício de Deus vem antes da história, e ele se historiciza em Cristo, ali em Israel, há 2000 anos atrás, mas o sacrifício é que criou o universo. O universo se sustenta sobre a renúncia de Deus e a abertura de Deus para o outro. É o sacrifício de Deus. Para criar o mundo só existia Deus, Deus teve que abrir em si mesmo para criar o que existe, Deus deu espaço em si para nos criar dentro dele, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso está lá em 1 Pedro, está lá no Apocalipse, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, aqueles sacrifícios e tudo aquilo acabou. Aí você fala assim: mas o que isso tem a ver com hoje? Que hoje, nossa religião é baseada na culpa, no medo, na vergonha, na troca e na barganha. Há pessoas que vivem amedrontadas, pessoas quando ficam doentes, e volta e meia, por mais que eu pregue, eu ouço pessoas: o fulano falou que eu estou doente porque Deus está me castigando. Esse veio para mim porque Deus está me punindo, porque eu não tive fé, porque eu não fiz a campanha correta, porque eu não consegui cumprir tudo aquilo lá, Deus está me punindo. Deus está me punindo. Meu irmão, saiba disso. O Cordeiro de Deus veio e sacrificou-se para tirar o pecado da sua vida, para que você não precisasse pagar mais pelos seus pecados, para que você não precisasse mais ser punido, porque o escrito de dívida, todos os nossos dívidas foram rasgados na cruz, e Jesus falou: tetelestai, está pago, está consumado, está pago. Você não precisa pagar, não precisa de penitência, você não precisa mais comprar, barganhar, sofrer, sacrificar. O sacrifício de Cristo é único, não pode ser repetido. Não pode. O sacrifício dele é completo, é suficiente. Jesus levou o pecado do mundo, o meu e o seu. Os que eu cometi, os que eu vou cometer, já levou, foi tudo. Foi tudo. Por que a gente não entende isso? Porque a nossa natureza humana caída é orgulhosa, é religiosa.
A gente quer sofrer, a gente quer que o pastor faça a gente pagar pelo pecado, aí paga pelo pecado. Você leva de novo que Jesus já levou. Aí você fica com a consciência culpada, envergonhada, sempre com culpa no seu coração, sempre preocupado, sempre ansioso, sempre com medo. Será que Deus vai me dar um diagnóstico ruim? Será que Deus vai mandar uma punição? Será que Deus vai me castigar? Aí como é que você ama um Deus assim? Como é que você se apaixona por um Deus assim? Você está sempre com receio, com medo, com dúvida sobre o seu caráter em relação a você. Como é que esse Deus é apaixonante, é belo, é bonito, é atraente, se você está sempre com medo dele? Eu acho que eu não tive fé, por isso que eu fiquei doente, eu acho que eu não fiz do jeito certo, por isso que Deus está me castigando. Eu acho que eu estou debaixo de alguma maldição, de alguma condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, meu irmão. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem nos condenará é Cristo quem morreu, o quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ele é o Cordeiro que tira o pecado da nossa vida. E tira definitivo. Então às vezes eu ouço um crente falando assim, eu sou um miserável pecador. Eu era. Eu não sou um miserável pecador. Eu sou justificado, eu sou santificado, eu sou redimido, eu sou purificado, os meus pecados foram pagos, eu não vivo na miséria do pecado, porque Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. É reino de pureza, de santidade. Eu não sou um miserável pecador, não sou, eu fui. Eu sou justo, porque toda a justiça de Cristo me foi dada. Quando Deus olha para mim, Ele não vê aquele Gelson pecador, Ele vê a justiça da cruz, o sangue do Calvário, Ele vê Cristo em mim. A minha conta tem crédito, e o meu crédito é todo o crédito de Cristo, aleluia. Isso é bom demais, irmãos. Isso quebra a religião da culpa, da vergonha, da barganha, do medo. Isso liberta a consciência das pessoas, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Se você continuar falando essa conversa, eu sou miserável pecador, você está negando a obra de Cristo. Eu fui. Isso é usado às vezes para desculpar nossa falta de mudança. Aí vem a segunda parte da pregação. Isso é o que Jesus fez. É definitivo, é completo, é o sacrifício. Você é coberto pelo sacrifício que tira o pecado do mundo. Agora vem a segunda parte. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 34. Eu batizo com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. O que Jesus fez? Nos purificou, nos perdoou, nos cobriu, pagou a nossa dívida. Agora Ele vai batizar você. Ele vai encher você, Ele vai dar para você o Espírito Santo, outro Consolador, João 14,16, outro Paráclito, ajudador, encorajador, mas Ele, o Espírito Santo, Ele não vem para estar com vocês, Jesus estava, não, Ele vem para estar em vocês, e esse Espírito que vem para estar em vocês, Ele é santo, então Ele tirou o pecado da sua vida. Você se confessou, você foi perdoado, você foi purificado. Agora Deus vai fazer o seu propósito, que é nos santificar, nos tornar parecido com Cristo. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O selo do Espírito, Deus selou você. Agora você é de quem? Você é do diabo? Agora você é do pecado? Você é de Adão? Não, agora você é de Deus.
Agora você foi selado pelo Espírito Santo, o Espírito vem morar em você. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. 1 Coríntios 12, 13. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Você creu em Jesus, o Espírito Santo selou você, veio fazer morada em você. E aí o que ele faz? Se a antiga religião de Israel, sacrifício e sacerdote, culpa, medo, Jesus aboliu, agora o que ele veio fazer? Ele veio transformar você em um sacerdote de Deus, porque vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Quem nós somos agora? O Espírito Santo faz de você sacerdote. Eu sou um sacerdote de Deus. Agora o sangue de Jesus rasgou o véu. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Agora o véu foi aberto e agora nós somos sacerdotes de Deus, ministros de Deus, cheios do Espírito Santo, para vivermos uma vida santa na presença de Deus. Isso se chama santificação. Deus tirou o pecado da minha vida, pastor, mas eu ainda peco. Eu ainda cometo pecados. Eu ainda falo, penso, ajo, omissões, coisas que eu não deveria, eu ainda faço. Como é que eu faço, pastor? Agora é o processo de santificação. Deus já fez o ato inicial. Agora é um processo de santificação. Quem vai operar? O Espírito Santo. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: como é que acontece o processo de santificação? Como é que o pecado sai da minha vida? Como é que eu me transformo numa pessoa melhor? Primeiro, Deus precisa te libertar do espírito da religião do sacrifício, religião do mérito, religião da troca, religião da barganha, toda religião. O Evangelho de Jesus é a superação da religião. O Evangelho de Jesus não precisa de sacerdote. Até o templo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Nós nos tornamos sacerdotes de Deus Altíssimo. Nós somos povo de Deus, sacerdócio real. Nós somos uma nação de sacerdotes, de profetas, de ministros. E agora Paulo diz assim: olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O vinho, qualquer bebida alcoólica que você toma, muito álcool sobe para o seu cérebro e ele domina você. E ao dominar você, o álcool vai gerar dissolução, contenda, briga e mal. Paulo diz: a santificação consiste em você abandonar tudo que faz mal. Tudo que controla você que faz mal, causa briga, contenda, separação, tudo que controla você. É sexo, é pornografia, é maledicência, é inveja, é orgulho, é avareza, é videogame, é mágoa, é ódio. O que controla a sua mente? Isso é o aspecto negativo. Você tem que deixar isso, abandonar isso. E agora o que você tem que fazer? Deixe-se ser cheio pelo Espírito Santo. É um imperativo na voz passiva. A tradução da NVI diz assim: deixe o Espírito Santo encher vocês. E é algo contínuo. Ele vai encher você continuamente, ou seja, deixe o Espírito Santo controlar a mente de vocês. Deixa controlar seus pensamentos, seus sentimentos, suas motivações, suas ações, suas palavras. Deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. Deixe ele dirigir sua vida. Mas como é que isso acontece na prática? Como é, pastor, que eu estou saindo do pecado, eu não sou mais um miserável pecador? Esse é o milagre da transformação. Deus transforma pecadores em santos. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Esse é o processo da transformação. Então, o negativo você precisa abandonar. Qual é o vinho que domina você? Qual é o hábito? Qual é a motivação? Qual é o sentimento? O que prende e escraviza você? Que te leva para o mal, para o pecado? Você precisa deixar. Agora você precisa se render ao Espírito Santo, se entregar ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem para habitar em mim. Agora o Senhor vai dominar tudo em mim. Tudo é seu.
cada parte, você vai se render. Como isso acontece na prática? Efésios 5, 18, 19 agora. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é que a gente é transformado? Falando, convivendo, falando dos salmos, dos hinos, dos testemunhos, das coisas espirituais, convivendo e conversando com gente que fala das coisas de Deus. Deixa de falar bobagem, palavrão, chocarrices e borrachices, deixar de falar coisas de maledicência, de ter gosto de falar mal da vida dos outros, de falar coisas que não edificam, de falar coisas que não agradam a Deus e o coração de Deus, deixar de apagar o Espírito Santo, conviver, falar das coisas do Espírito Santo, das coisas de Deus, dos testemunhos da graça, da beleza da vida, do favor de Deus. Você vai conversando todo dia, convivendo com gente que é de Deus, falando das coisas de Deus, e isso vai gerando um ciclo, uma reciprocidade espiritual. Você dá e você recebe, você ministra e você é ministrado, você edifica e você é edificado. É um contínuo de virtudes. Como é que a gente é santificado? Vivendo assim. Agora, se você só fala besteira, só vê besteira, só convive com gente que fala besteira, o mal, a mentira, só assiste programação televisiva que é lixo, se você só fala bobagem, você só conta piada suja, aí o Espírito Santo se apaga, se entristece, o Espírito Santo não domina você, porque aí é a impureza, é o pecado, é o mal que está entrando dentro de você. Eu quero ser transformado. Fale, converse com pessoas de Deus que edifica, que faz bem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente aquela que transmita graça para os que ouvem. Aleluia. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando de coração louvores. Como é que a gente é santificado? Louvando, cantando, bendizendo o nome do Senhor, sendo um salmista diário, salmodiando, vivendo no livro dos salmos, todo dia, um salmo por dia, meditando, cantando, colocando no carro, no som, no celular, enchendo a sua casa, seu coração, seus lábios, as pessoas à sua volta de louvores, que agrada o coração do Pai e cura a sua vida. Tem música que gera depressão, tem música que gera pecado, tem música que deixa a pessoa para baixo, tem música que causa briga, contenda, tem música que faz muito mal, mas os louvores, Deus habita no meio dos louvores. Você quer ser santo? Comece a louvar, faça um culto diário, todo dia a Deus, selecione um cântico. Você tem lá no celular, fala assim: Senhor, eu vou fazer o meu culto, esse cântico é para o Senhor. Faça uma playlist, cada dia você vai entregar ao Senhor um cântico do seu coração, só você e Deus. Se você for igual a mim, às vezes você fica no mesmo cântico várias vezes. Fala assim: eu não enjoo dele não, mas é do fundo do meu coração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louve. O texto continua. Efésios 20. Dando sempre graças a Deus por tudo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é que a gente é santificado? A gratidão. A gratidão cura. A gratidão santifica. A gratidão é terapêutica. Você não vê ninguém que é feliz, é ingrato. Pessoas felizes são pessoas gratas, esse é um princípio bíblico. A gratidão lava a alma, lava os olhos, a gratidão cura as mágoas, as feridas, a gratidão muda o foco, a gratidão. Pratique a gratidão, você vai ser santo. Comece a praticar a gratidão a Deus todo dia, antes de dormir. Pense em 3 coisas que aconteceram naquele dia e agradeça a Deus por elas todo dia. Agradeça a Deus, mencione, seja específico. Senhor, hoje eu comi essa comida que eu nunca tinha comido. Obrigado, Jesus.
Senhor, hoje eu encontrei essa pessoa que fez muito bem para mim. Senhor, obrigado por isso. Você vai agradecendo a gratidão. Você quer ser transformado numa pessoa melhor, mais santa, mais pura? Agradeça. Verso 21, é uma sequência, isso aí é um ciclo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E o verso 22 está tudo derivado do verso 21. Tudo é derivado do 21, a submissão da esposa, do marido da esposa ao marido. Tudo começa aí no 21. Ele está falando do Espírito Santo, você entendeu? Por isso que casamento... Abre um parênteses aí, uma jornalista evangélica lançou um livro chamado O Grito de Eva. 40% da violência doméstica que acontece no Brasil, acontece em lares evangélicos. 40%. Porque os homens usam esse texto aí, que a mulher tem que ser submissa ao marido, e desce a pancada na mulher. Dentro da igreja. E aí o verso 21 está dizendo assim, sujeitai-vos uns aos outros, o marido à esposa e a esposa ao marido, o marido à mãe e à esposa. Porque o que ele está falando? Esse tipo de coisa só acontece com quem tem o Espírito Santo, entendeu? Isso é do Espírito, não é por força nem por violência, é o Espírito Santo que produz uma submissão mútua. Quando eu me submeto ao meu irmão, quando eu me submeto à sua opinião, eu ouço você, eu sou capaz de aprender com você, quando você se submete a mim, quando a gente vive numa subjeição contra a soberba, contra o orgulho, quando a gente é capaz de aprender com o outro, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo enche, o Espírito Santo santifica, quando a gente é capaz de submeter-me ao outro, ouvi-lo, aprender com ele, conversar, respeitá-lo. Isso aí entra dentro do casamento, na família, entra em tudo. O Espírito Santo vai transformando pessoas. Quando o marido ama a esposa, se submete à esposa, a esposa acontece. Porque isso aqui é espontâneo, é recíproco. Uma mulher que é amada, como Cristo amou a igreja e deu e se sacrificou por ela. Uma mulher se submete, é óbvio isso aí. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Isso aqui é para quem já foi tirado do pecado e vive em santidade. Isso aqui é quem quer mudar de vida. Então, como é que a gente é transformado, pastor? Como é que o Espírito Santo domina a gente? Falando, louvando, agradecendo e se submetendo e se sujeitando uns aos outros. Hoje tem muita gente orgulhosa, presunçosa, não submete à igreja, não se submete a nada, não quer aprender com ninguém. Essa pessoa não é transformada, não é amadurecida, não é santificada. A gente cresce assim, a gente é santificado assim, e é assim que o Espírito Santo faz. E por último, dentro desse tema da santificação, o que é que o Espírito Santo faz por a gente? Ele reordena os nossos afetos e desejos. O que é a obra da santificação? É Deus fazendo você gostar do que você deveria gostar e fazendo você não gostar do que você não deveria gostar. O que é a obra da santificação? O que o Espírito Santo veio fazer? A partir de agora, o Espírito Santo mora em mim e ele vai fazer eu gostar, eu ter prazer de coisas que antes, quando eu era um miserável pecador, eu gostava, mas o Espírito vai mudar os meus afetos, os meus desejos, os meus interesses, os meus gostos. O Espírito Santo vai mudar isso. É por isso que o Espírito Santo diz que feliz é o homem que tem na lei do Senhor o seu prazer. E na sua lei medita de dia e de noite, porque o Espírito Santo faz com que o nosso dever seja o nosso prazer. Ele vai mudando e reordenando os nossos afetos. O problema do pecado é que ele faz a gente amar coisas que não eram para amar. E faz a gente não gostar coisas que nós não deveríamos gostar. Mas o Espírito vem ordenar isso em você. E é isso que o Espírito Santo faz. Você vai amadurecendo, vai crescendo, e o Espírito vai te guiando. Você olha para trás e você começa a ver, nossa, eu fazia isso, eu não faço mais, eu pensava assim, eu não penso mais, eu era assim, eu não sou mais. Como é que isso aconteceu? Foi o Espírito Santo que foi dominando, enchendo, controlando e dirigindo. E glória a Deus! O Espírito Santo destapa os nossos sentidos espirituais, porque o pecado bloqueou para que a gente não veja, não ouça, não sinta, não perceba, não discirna Deus em tudo. O Espírito Santo te dá olhos para ver, ouvidos para ouvir e olfato para cheirar o aroma da graça em tudo. Isso é santificação, você vai crescendo. Sexta-feira de manhã, eu vim aqui abrir a igreja, eu nem ia fazer o programa na rádio, mas eu desci ali na calçada,
Eu falei, não estou com inspiração para fazer o programa hoje, não estou com inspiração. Mas eu cheguei, na hora que eu desci do carro, abri a porta do carro, ali do lado, ali tinha uma flor, naquele jardim da igreja ali, nem sabia que era jardim, nem sei se é jardim, mas estava lá do lado, assim. Eu abri a porta do carro e a flor estava olhando para mim. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí meu coração falou assim, por que essa flor está aqui? Deus falou assim, eu te estou dando flores nessa manhã. Essa flor é para você. Aí veio lá 1 Coríntios capítulo 4, conhecer a Bíblia é bom porque você tem base para tudo. Tudo é vosso. Quando Paulo está falando sobre as coisas, ele fala assim, tudo é vosso, tudo é para vocês. Essa flor é para você. Eu preparei ela para você. Aquilo, eu fui lá, fiz um programa, 45 minutos de pregação. Salmo 19. Aí o pedreiro chegou atrasado. Eu já dei uma bronca no pedreiro, olha lá. Aí na hora de ir embora, o pedreiro me chamou e falou, pastor, o senhor poderia orar por mim? Aí Deus falou, está vendo aí, seu mal educado? Já peguei o nome da família dele, já dei uma Bíblia para ele. E Deus revela, Deus fala. Talvez essa flor tenha sido plantada pelo Irecê, que plantou tudo ali naquele lado ali. Ele já está na glória, ele já morreu, mas está lá. Para quem que Deus fez nascer aquela flor? Porque o Espírito Santo nos faz abrir os olhos, porque os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, mas tudo revela Deus. E o Espírito Santo destapa os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, sensibiliza o coração para que a gente veja, ouça Deus em tudo, a correção, a beleza, a repreensão, Deus nos corrigindo, porque Deus nos tirou o pecado da nossa vida. Deus tirou o pecado, essa vida de maldade, de feiura, e nos trouxe para a santidade, porque a santidade é bela, é bonita, a santidade de Deus, Deus quer fazer que você tenha uma vida bonita, bela e santa, na beleza da sua santidade. O Cordeiro de Deus tirou o pecado da sua vida, e Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Vamos orar, fecha os seus olhos. Vamos ficar em pé, todos nós. Quem você é? Onde você está? Você ainda vive com medo de Deus? Você ainda vive na religião dos sacrifícios? Você já tem a sua consciência lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você já foi coberto com a justiça e recebeu o selo, o batismo, o poder do Espírito Santo? Agora feche os seus olhos e ore ao Senhor. Fale, Senhor, eu quero aspirar, eu quero desejar, eu quero ser transformado, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ser um sacerdote, eu quero ser um ministro, eu quero ser um embaixador da nova aliança, eu não quero viver mais debaixo da culpa, da vergonha, do medo, porque o Senhor nos chamou para uma vida de liberdade, o Senhor nos empoderou pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso encorajador, nosso paráclito, nosso auxiliador, ajudador, defensor, Espírito Santo de Deus que mora em nós, que habita em nós, que nos conhece mais do que nós mesmos,
que perscruta o íntimo, que vai lá no fundo, Espírito Santo, que não se cansa, que não se abandona, que não nos abandona. Espírito, nos perdoe por entristecer, por apagar o fogo, por desejar coisas que não te agradam, mas agora nós queremos nos render ao teu controle, à tua direção, nos render a nossa mente, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas atitudes, nossas motivações. Espírito, vem dominar a nossa vida, vem encher os nossos lábios, vem gerar uma vida bonita, bela, agradável, santa. Venha tirar o pecado da nossa vida, Jesus amado. Venha nos libertar dessa religião que oprime, que escraviza, que infantiliza pessoas. Vem, Jesus bendito, libertar o teu povo, quebra as cadeias, as algemas. Vem, Espírito Santo, nos santificar. Venha nos libertar de hábitos negativos, destrutivos. Vem, Espírito Santo, nos colocar no caminho da saúde e da salvação. Vem, Espírito Santo, nos santificar, consertar a nossa vida, venha tirar a murmuração, reclamação, venha tirar, ó Deus, os hábitos destrutivos, venha tirar de nós, Senhor, a ingratidão, o orgulho, a soberba. Dá-nos, ó Deus, uma rotina de louvor, de oração, faz-nos viver nos salmos, que possamos viver salmodiando, cantando, louvando, falando, agradecendo, submetendo uns aos outros na rotina do lar, na rotina da casa, do trabalho. Que o Senhor, Espírito Santo, venha fazer com que eu e os meus irmãos aqui tenhamos uma vida bela, bonita. Abre os nossos olhos para ver as flores que o Senhor está nos dando. Abre os nossos ouvidos para ouvir a melodia da graça que está tocando nesse mundo todo dia. Destapa os nossos sentidos, Senhor, para sentir o doce aroma do teu amor. Que o Senhor nos presenteia, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos dá presentes no dia presente. Abre, Senhor, o nosso coração e dá-nos a sensibilidade do Espírito Santo, que possamos ouvir a tua voz e obedecer. Espírito Santo de Deus, conserta aqui nessa noite vidas, liberta vidas, cura, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos aquela vida alegre, exuberante, a vida abundante de Jesus nessa terra. Aleluia, 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 Senhor, aleluia. Faz isso, Senhor, faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.